Olá pessoal, eu me chamo Márcio Maurício, estou me formando agora no próximo mês no curso de Sistema de Informação. Havia prometido há alguns dias a alguns amigos e alguns colegas da internet que iria gravar um vídeo falando sobre como fazer uma API com Flask e Python, né? E eu estou apresentando, o meu grupo, né, está apresentando um trabalho que consiste em desenvolver uma API. E eu aproveitei o ensejo para poder gravar esse vídeo, para poder tirar algumas dúvidas, fazer uma espécie de caminho das pedras para você que pretende criar uma API com Flask Framework. Não vou entrar em muitos detalhes, até para que o vídeo não fique muito prolongado, né? Então, eu já tenho esse trabalho, já está quase concluído. Inclusive eu vou disponibilizá-lo depois no GitHub, se você quiser baixar e quiser continuar fazer suas adaptações. Então eu vou me concentrar aqui apenas ao caminho das pedras. Então o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou acessar essa aplicação. Essa aplicação também está sendo desenvolvida com React, né, que vai ser uma aplicação web que irá se servir desta API. A gente vai pôr ela em dois servidores diferentes para poder simular aquele efeito que você tem de permissões para os métodos, né? Então, vamos lá. Você acessa a primeira pasta em documentos e eu criei um repositóriozinho com o nome Screencast. E aqui eu vou levantar o servidor, o React. Eu estou usando o NPM. Também pretendo gravar um vídeo sobre o React para você que quer fazer essa interface. Porém agora a ideia é simplesmente introduzir o conceito de API, né? Então aqui eu vou levantar o serviço. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Antes que eu levante o serviço da website que vai se servir da API, eu vou levantar primeiro a API, para que quando você levante o serviço, ele já encontre as primeiras requisições já liberadas, né? Então, para mim levantar essa API, ela está escrito em Flask, eu vou usar o comando Python 3, que eu estou usando o Python 3, mas você pode, se você quiser, basta você instalar os requerimentos com o Python 2 e usar o Python 2, né? Porque ele é compatível para os dois, porém eu estou utilizando o Python 3. Então eu vou chamar ele com Python 3, está dentro da pasta API, app. Então aqui ele levanta a API. Agora eu vou e levanto o serviço. Já estou dentro da pasta, estou com npm start. Então ele vai levantar, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele acabar de levantar. Como a gente pode observar aqui, o Flask está rodando na porta 8081. Esse serviço aqui, ele vai estar rodando na porta 80, na porta 3000, ou seja, para o servidor ele está entendendo que ele está em um outro servidor diferente. Eu vou fazer uma outra alteração aqui, até para mim poder explicar melhor. Eu vou alterar a porta do Flask para a porta 80. Por quê? Porque eu quero desaparecer no caso esse 80. Se eu vir aqui e colocar 80, 81, o Flask, da forma que ele está configurado, ele está servindo, vou dar um ESC aqui para vocês não se confundirem. A forma com que o Flask está configurado, ele também está servindo os arquivos estáticos. Ou seja, você consegue utilizar o serviço completo dentro apenas do Flask, porque quando essa aplicação for para produção, ela vai apenas com Flask, e eu vou utilizar um Nginx, que é um servidor web parecido com o Apache, por exemplo, né, para publicar esse serviço. Então, com um único arquivo você consegue criar essa API e publicar os seus arquivos estáticos com o próprio Flask. Então, eu quero que o Flask atualmente já está nessa configuração.
ele está na porta 8081. Então quando eu fizer isso aqui ele carrega, ele está carregando dentro dele próprio. Depois eu vou explicar porquê, mas eu quero desaparecer com esse 8081 aqui. Então eu tenho que colocar a porta 80, entendeu? Ele seria como se fosse isso, só que como é porta 80, o próprio navegador detecta e ele oculta esse 80. Então eu quero só localhost. Só que eu tenho a seguinte questão que eu vou fazer agora. Já abri, dei sorte de estar logo em cima do arquivo que eu preciso. Eu tenho que mudar isso aqui, que são as requisições Ajax. Então eu vou dar um Ctrl H aqui no Sublime Text e vou substituir por 80. Na verdade eu vou remover essa parte aqui. Ctrl F, Replace All, Ctrl F, Ctrl H. Na verdade aqui eu só tenho que remover, substituir tudo. Pronto. É isso aí. Eu vou salvar aqui. Esse é o único ponto onde faz requisições para essa. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente entrar para o React, que vai ser no próximo vídeo. Eu vou agora, o que eu vou fazer? Veja bem, o React, quando eu levanto com npm start, eu levanto um ambiente de desenvolvimento. Então cada arquivo que eu alterar, ele vai atualizar na tela. Porém, agora o que eu quero fazer? Eu quero compilar isso para produção. Então eu tenho que dar um comando npm já está digitado, npm run build. Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está compilando com essas alterações. Assim que ele concluir essa compilação, eu vou desfazer essa alteração, porque eu quero continuar com com esse serviço funcionando em dois servidores diferentes. Isso aqui é só para a gente fazer a demonstração. Enquanto ele vai compilando, então ele leva um certo tempo. Eu vou cancelar aqui essa API. Eu também tenho que alterar na API a porta 80 que o Flask está. Ele está nesse arquivo. Então aqui eu vou pôr 80. Só que vou salvar também. Isso daqui eu vou manter ele salvo. Vamos ver se ele já terminou de compilar. Ó, ele terminou de compilar. Eu vou levantar ele novamente. E agora, quando eu for levantar ele aqui, a API aqui, eu tenho necessidade de executar esse comando como sudo. Se você estiver no Windows, você vai ter que executar esse comando, executar o terminal, abrir o terminal como administrador. Então, sudo está na pasta API, sudo Python 3 API app. Ele vai pedir senha. Então agora eu posso vir aqui. Ele fecha quando você cancela. Quando você fecha como eu estava em edição aqui, eu não levantei esse daqui. Quando eu levantar, ele vai abrir o navegador novamente. Na verdade, ele como já está aberto. Mas nessa forma de desenvolvimento, assim que você aciona a interface, deixa eu ver. Eu dei o build novamente. Eu vou cancelar esse build aqui e dei um Ctrl C para cancelar, né? npm start. Estou levantando a aplicação. Ele abriu uma nova abinha aqui, ó, como vocês viram. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa alteração aqui e vou salvar. Ainda está carregando. Eu desfiz essa alteração. Então, como eu estou com o Flask aqui agora, eu vou vir no localhost. Ele deu um erro. Ele disse que não achou o arquivo. Por algum motivo ele deu algum erro. Eu acredito que o que aconteceu foi que na hora que eu comecei o build, ele removeu a pasta. Eu cancelei, então ele não recriou, entendeu? Porque quando você dá um build, ele remove e recria, né? Então eu vou atualizando aqui para ver a hora que ele... Mas a questão é que, como vocês podem ver, o Flask está funcionando. Então eu vou começar, enquanto ele vai compilando aqui, eu vou começar falando o
os métodos do método get, post, sobre o que a gente vai ser o ponto principal desse screencast, né? Então, o método get, ele é o método mais popular, mais público, vamos dizer assim, né? Mais público que existe. Basicamente, é impossível uma aplicação ser acessada sem utilização do método get. Depois dele vem o método post. O post é o primeiro método que não utiliza a URL para enviar dados do cliente para o servidor. O método get, ele é público justamente porque você passa muitas informações. Quando você passa via get, você vai passar assim, ID igual a 1. Então você passa pela URL. Então não tem como você proibir o servidor de enxergar essa URL. Essa informação lá vai ser uma variável que se chama ID e tem o valor 1, né? Então não tem como você proibir o servidor de enxergar a URL. Então esse método, ele vai ser público em qualquer servidor web, né? Em qualquer serviço web. Então, já o método post, ele já passa ele internamente. Em alguns servidores ele vem tão público quanto o get, ele é liberado, deixado livre. Os demais serviços que são, os demais métodos que são delete, vários outros que a gente vai enumerar eles mais à frente, eles são por padrão bloqueados para acesso externo. Então, por que eu fiz essa alteração aqui? Recompilei. Ele acabou de recompilar. Eu vou levantar ele aqui. Vou tentar ver se era isso mesmo que aconteceu. Se ele removeu a pastinha e não recriou porque eu não concluí o build. Era isso mesmo, como vocês podem ver. Ele removeu a pasta, eu cancelei o processo, ele não recriou. Então, aqui, vou dar um F12 para a gente acompanhar aqui pelo console. Ele consegue fazer requisições internas. Vou vir aqui em Network. Vou limpar o console também. Ele consegue fazer requisições internas. Vou fazer um login. Requisições internas, por quê? Aqui ele está fazendo. Vou vir no Network. Não fez nenhuma. Eu vou clicar em login. Ele fez uma requisição aqui, só que está meio oculto. Vou puxar um pouquinho mais para cima. Vou limpar essa tela aqui. Ele fez a requisição e ele deu erro. Vou verificar qual é esse erro. Ele requisitou o método post. Ele deu um post para tentar autenticar e respondeu com um erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar a forma com que estava funcionando para a gente não perder tempo. O que aconteceu foi justamente o seguinte. Eu desfiz, eu coloquei a porta 80. Depois eu fui e retornei para a porta 8081. Quando eu compilei novamente, eu já compilei de volta na porta 8081. Já está assim, já apresentou o que eu gostaria de apresentar. Entendeu? Que é essa parte de utilização das portas, ou seja, quando você está em duas portas diferentes, o sistema você pode estar no mesmo IP, no mesmo servidor, que o sistema vai detectar que você está em um servidor diferente, né? Não importa o IP. Então era justamente isso que eu queria mostrar. O que eu tenho que vir aqui fazer é fechar o API do Flask que estava rodando e vir cá e retornar para a porta 81. Acredito que agora eu já não preciso mais executar como sudo, né? Acredito agora quando eu levantar ele vai funcionar. Agora eu vou limpar aqui, clicar em login. Olha, já respondeu, era isso mesmo. Porém ele ainda está com... Porém o que aconteceu aqui? Ele já não está mais no localhost. Agora eu tenho que especificar a porta, né? Eu alterei a porta do Flask, né? Então, clicar em login novamente. Ele estava verificando a permissão para poder executar. Então aqui eu estou rodando dentro do mesmo servidor. E aí o que acontece? Eu estou dentro do mesmo servidor, que é o Flask, está na porta 8081. Quando a requisição chegar lá, ele vai entender que vem do mesmo lugar, que vem dele mesmo, entendeu? Ele não vai fazer verificação de segurança, então todos os métodos vão estar por padrão liberado para ele próprio,
Entendeu? Então esse não é o nosso objetivo é de um servidor diferente, porque a API que a gente está desenvolvendo, ela tem necessidade de ser compatível com o app para Android ou um outro servidor web que se serve dos dados desta API, entendeu? Então, para isso você tem que fazer uma aplicação que esteja completamente compatível com diversos serviços. Afinal, não faria sentido você desenvolver uma API separada da aplicação se for para você usar ela por apenas uma aplicação, né? Seria mais vantagem você fazer tudo junto, se fosse só para esse objetivo. Como a gente tem o propósito de construir uma API que pode ser reaproveitada novamente, ela tem que ser 100%, como que eu diria, autossuficiente, para poder alterar qualquer dado que se possa ser necessário ser alterado através da aplicação, e tem que estar compatível com diversos serviços. Então, beleza. Daqui eu acesso os dados que esse serviço disponibiliza, né? Eu poderia tirar essa aplicação web daqui. Quando eu acessasse, isso aqui não iria recarregar uma aplicação. Talvez eu possa até fazer isso, porém como eu quero publicar o serviço, já estou até deixando aqui. Por que eu falo isso? Porque o objetivo é considerar que a porta 81 vai ser apenas a API e não o serviço junto, entendeu? Então vamos tomar isso como uma suposta verdade. Vamos supor que não existisse essa API. Esse serviço aqui a gente não vai utilizar, inclusive vou até fechar ele. Beleza. Tem até dois abertos aqui, vou dar um Ctrl F5. Agora a gente começa as demonstrações daquilo que eu estava falando. Eu vou abrir o console aqui, dou um F12, né? Eu tenho Network, Console, são os que eu mais uso. Quando eu clico aqui em compromissos, ele lista, né? Ele faz um console, dá uma mensagem e ele me faz essa requisição. A forma com que eu fiz a API, ele passa um argumentozinho e ele faz a solicitação de listagem através do método POST. E o método POST, você pode reparar aquilo que eu estava falando. O método POST, o Google Chrome, ele faz apenas a requisição de POST e não verifica se ela está liberada. Entendeu? Eu vou fazer uma alteração aqui. Quando eu clico lá para fazer uma alteração, ele vem aqui e faz um método GET para pegar o registro. Entendeu? Traz o registro e joga aqui para a tela para ser alterado. Agora eu vou limpar aqui, vou limpar inclusive o console também. Quando eu clico em salvar, reparem o que acontece. Ele fez duas alterações aqui, embolou um pouco, daria pra gente ver, mas eu vou, porque ele atualizou, né? Eu vou fazer novamente isso, vou limpar novamente. E vou clicar, vou botar em Network e vou clicar em salvar. Ele fez várias requisições aqui, não fez apenas uma. Então o que acontece? Quando eu fiz a requisição de update, eu na verdade, para dar um update, eu utilizo o método put para poder fazer o update, né? E aí o que acontece? Quando você vai fazer um método put, o Google Chrome vê que esse método não é um método muito livre, vamos dizer assim, o mais seguro que está na categoria dos mais seguros, entendeu? Então, para ele poder fazer a requisição de put, primeiro ele faz uma requisição de options para ver se havia options, se havia as opções liberadas, se a opção de put está, né, dentre as opções liberadas. Ele fez a requisição. Ele recebeu aqui como resposta que o método put está liberado e então ele fez a requisição de put, fez a alteração do registro, entendeu? Ou seja, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo processo, porém de dentro daquele outro serviço que eu mostrei aqui, do Flask, do próprio Flask, né? Ctrl F5, vou dar um Ctrl F5 para poder, vou dar um F12 aqui, é o mesmo serviço, porém está esse daqui é o ambiente de produção e esse daqui é o ambiente de desenvolvimento, né? Então aqui eu vou vir aqui em compromissos, vou clicar em editar porque o React atualiza, dá um refresh na página quando você faz a primeira atualização. Eu vou clicar aqui em editar. Agora eu vou limpar aqui, limpar os dois.
clicar em atualizar. Ele fez duas requisições, fez direto put, pode reparar aqui, ele não fez aquela options primeiro. Por que ele não fez a options? Porque está dentro do próprio servidor, entendeu? Então é interessante lembrar isso aí, que o que acontece sempre é considerada uma boa prática de programação, não importa se seja no Google Chrome ou se seja em um aplicativo mobile ou qualquer outro servidor. Você primeiro verifica se você tem a opção disponível para poder fazer. Justamente por isso que o Google faz isso por padrão, que o Google Chrome, né? Ele faz isso para evitar, para complicar um pouco mais para a pessoa poder usa algum script aqui para coletar informação desta API. Então o próprio Google Chrome ele vai fazer a verificação se o método está livre. Se não tiver livre, ele nem faz a requisição, entendeu? Aqui, como ele está dentro do próprio servidor, ele faz a requisição e não verifica. Isso aqui é muito importante a gente observar pelo seguinte: se você não implementa o método options para você acessar ele externo lá, e o serviço responde um erro na hora do options, o Google Chrome ele bloqueia. E vamos supor que você comece a desenvolver em um outro navegador semelhante ao Firefox, que eu acredito que não faz. O último teste que eu fiz com ele não faz essa requisição de options primeiro, ele já vai mandando direto o put, né? E aí quando você testa no Google Chrome não funciona. Quando o usuário acessa no Google Chrome não funciona. Você não entende por que não funciona, entendeu? Mas por quê? Porque o Google Chrome faz a requisição de options primeiro, o Firefox não fazia. E você liberou só o put, entendeu? Não liberou o options, não criou um options, não implementou um options, né? Para responder quais eram os métodos. E essa função aqui de options, quando a gente for para a API, a gente vai entender que a gente vai utilizar ela para poder liberar esses métodos de acordo com o nível de acesso do usuário, né? Então, se o cara está autenticado, você libera todos para ele. Se ele não está autenticado, você vai liberar só o post, porque quando ele vai fazer o login, ele tem que dar um post, entendeu? O post e o get, obviamente, porque o get não tem como você fechar, como a gente falou, ele é passado através da URL. Então, é isso aí. Agora a gente vai partir para a API propriamente dita. Mas antes a gente vai fazer um novo teste, que é simplesmente substituir esse serviço aqui, entendeu? Por outro na mesma porta e tentar dar um update para ver o que acontece quando na verdade a gente vai dar um update. Vou fechar ele novamente a partir desse daqui. Então eu vou vir aqui nesse atualizar para ver se ele refresh. Atualizar a página, vou clicar em editar. Ele está com um registro 1 aberto. Na verdade não é esse que eu quero uma semana. Então vou editar uma semana, vou salvar ela primeiro, só para poder. Vou editar novamente. Beleza, quando eu clicar em salvar, ele vai fazer uma requisição para dentro de outro servidor, de outro Flask, entendeu? Que é uma outra app. Eu vou cancelar essa daqui, vou levantar a outra que está no Python 3. Vou mostrar daqui a pouco o código dela. Teste API, app. Ele levantou um serviço fake parecido. Esse serviço fake ele está configurado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir o screencast, eu tenho que ir em documentos. Então tá aqui. O que acontece? Ele vai fazer essa requisição aqui. Vamos voltar lá pra gente ver. Eu cliquei nessa requisição que ele acabou de fazer. Olha só, essa mesma requisição aqui que ele vai fazer no Flask, que ela está implementada aqui. Aqui para você adicionar uma rota, você coloca uma rota aqui. Eu estou passando um argumento ID, então você define a variável assim e ele entra esse valor aqui. Eu poderia responder aqui, olha, com a variável, porém eu não vou usar isso. Então o que eu estou fazendo? Eu já estou... É um serviço fake. Ele tem essa função aqui como nome. Você tem que lembrar que sempre que você criar vamos dizer assim, novas rotas, você não pode usar o mesmo nome, né? Então basicamente o Flask funciona assim. Você vai pesquisar na internet, na documentação do Flask, você vai achar um app igual esse daqui. Você copia, cola dentro do arquivo Python e depois você executa ele.
ele levanta essa API. Então, se eu acessar o barra agora lá, só para a gente fazer um teste, localhost 8081, ele, como ele está no cache ainda, dou um Ctrl F5, ele me dá o Hello World, né? E aí agora eu vou tentar acessar este serviço, vamos lá, esse serviço aqui, só pra gente, não é aqui, é aqui. Então tá aqui, ele já está respondendo. Esse aqui é um método get, que o padrão do navegador é get, né? Ele responde esse registro e é o que ele responde quando você clica em salvar, né? É o que ele tem que responder. Então aqui ele teoricamente teria que fazer o mesmo processo que ele fazia, entendeu? Então eu vou limpar aqui tanto o console quanto o network e vou clicar em atualizar. Aí o que ele me respondeu aqui, olha? Ele disse o seguinte, olha, não foi possível acessar porque o acesso não está liberado para o método put, né? Então, vamos vir aqui em Networks, ele fez esse daqui, ele fez a requisição de options, entendeu? Para um servidor externo, e ele respondeu, a resposta que ele obteve foi o seguinte, olha, estão liberados o método head, get e options, entendeu? Então, então tá aí, ele respondeu isso aqui. Ele teria que, se caso fosse que ele tivesse de ser disponível para acessar, teria que estar respondendo todos os métodos que estão liberados. Então vamos ver aqui na aplicação. Ah, mas o que aconteceu aqui? Como que eu faço aqui para poder fazer o Flask e liberar essas portas? Então isso aqui é um princípio básico da API. Você precisa de responder com response, com o objeto response, que é projetado justamente para isso, entendeu? Então vamos fechar e vamos entender como a gente vai fazer para responder como response. Pode reparar que ele conseguiu receber um registro, que foi aquela requisição aqui, porém ele não conseguiu fazer o processo de atualização. Aqui, ó, ele disse o seguinte: esse método não está liberado, né? Não está visível. Então beleza. Agora a gente vai fechar, vou até fechar esse arquivo aqui e vou retornar para esse daqui. Como que a gente vai fazer para poder responder com response? Então, eu poderia importar a opção response aqui, não está importada. Ele está aberto aqui, não sei o que é a alteração que foi feita, mas está sem salvar, vou manter sem salvar. Mas a questão é que é o seguinte, vou voltar aqui e falar mais um pouco a respeito do Flask. Aqui vocês podem reparar que quando você passa uma pasta, um arquivo, né, um caminho, ele responde com esse arquivo. Manda esse arquivo, que esse arquivo está dentro da pasta estática, que você setou no início antes de startar a aplicação. Sempre que você atualiza qualquer arquivo Python que está dentro da pastinha do Flask, que ele faz algum import, que está envolvido no projeto, sempre que você atualiza ele vai reatualizar todo o código, vai recompilar o código do Python para que essa atualização seja refletida no serviço de desenvolvimento. E aí, para que isso aconteça e para que você veja os bugs, você tem que setar essa opção aqui, debug true, né? E aqui você seta a porta, você poderia setar o IP também. Acredito que com essa forma aqui você não vai conseguir acessar o seu Flask externo. Acho que você teria que setar o IP aqui como 0.0.0.0 ou o IP da sua intranet, se você quiser acessar ele dentro da intranet. Mas isso aí é outro assunto. Então aqui eu passei uma rota, estou mandando os arquivos. Aqui eu passei, sempre que o usuário acessar a pasta inicial, vai mandar o index, que vai ser processado pelo React e vai carregar toda a página lá dentro. E eu também fiz botei outro comando aqui, que sempre que vier um erro 404 aqui, olha, sempre que o caminho não for localizado, ele responde com index. Porque o que acontece? O React, ele usa as rotas no React de forma diferente dessas rotas aqui. E nessas rotas aqui eu não respondo HTML para o usuário através das rotas. Então corre o risco do usuário dar um Ctrl F5 lá na página
e uma rota que não existe aqui, que o React usa de forma diferente. De repente eu posso até padronizar isso depois, entendeu? Eu posso inclusive criar um recurso, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu posso criar um recurso chamado API, por exemplo, ou site. Cria um recurso chamado site, toda URL que vier ela vai ser processada. Isso inclusive favoreceria a indexação pelo Google. Porque o Google, quando ele faz a requisição para a URL que está lá no React, ele não consegue obter informação sobre ela, que ele vai obter só um index, entendeu? Porque às vezes o cara clica, por exemplo, você vai compartilhar alguma coisa no Facebook, você copia a sua URL dessa aplicação no React, bota lá no Facebook, o Facebook vai fazer uma requisição para ver o que tem lá dentro, se tem alguma imagem, ele não vai conseguir achar essa imagem. Se você vai compartilhar uma imagem, não tem como o Facebook acessar a URL. Então a URL que está no aplicativo React, ela é fictícia. Inclusive eu até coloquei um cerquilhazinho aqui. E essa URL aqui, ela responde com dados. Então eu poderia, que eu estou falando que talvez vocês estão achando um pouco confuso, que eu disse que eu poderia criar um recurso só para poder tratar esse serviço. Então eu vou entrar já logo vamos dizer assim, nesse conceito. O que foi feito aqui quando eu atualizo a tabela de semanas? Foi criado um recurso para fazer esse serviço de atualização. Então, eu não preciso ficar cada vez que eu vou adicionar um método eu colocando isso aqui. Eu venho aqui, importo um recurso que está preparado para estender esse app e adiciono esse recurso com add resource. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar apresentando isso aqui. O que eu estava querendo dizer era que imagine que eu coloque aqui um caminho semelhante a isso, ó, site. E passo isso aqui como uma variável, dessa forma. Isso é só para a gente entender o meu raciocínio que eu estava falando. Então, lá no React eu posso usar essa URL, botar algum prefixo no início, e toda vez que vier uma URL do React, a aplicação aqui vai processar essa URL e vai responder os metadados para a indexação do Google. Entendeu? Enquanto o usuário está navegando interno, essa URL aqui não é requisitada, porque o React ele esconde isso. E no caso aqui eu estou usando, na verdade eu estou fazendo uma redundância de solução aqui, porque eu estou usando isso justamente para não precisar de responder com esse index aqui, entendeu? No erro 404, mas acabei tendo que fazer. Então vamos lá ver como funciona. A gente estava naquele ponto onde eu falava a respeito da response, que a response precisa ser tratada para poder. Você tem que responder, enviar a resposta com o objeto response, foi feito para isso. Então, eu importo uma classe que tem o nome do esquema e o nome da tabela. Essa classe é essa daqui, e nessa classe eu tenho implementado cada um dos métodos, que são os métodos de get, post, pet, put, delete e options, né? Então, se eu não implementar esse método aqui, gente, nenhum deles não funciona se for externo. Por isso que ele tem que estar implementado aqui, esse options. A resposta que você vai dar, eu estou respondendo com os métodos para ficar mais fácil para o usuário ver, para poder tratar isso lá na aplicação, né? Mais fácil, de forma mais fácil, né? Mas não tem necessidade de você responder nada aqui, não. Pelo próprio cabeçalho, ele detecta que esses métodos estão liberados. E aonde que está o processo que faz essa liberação? Que vocês podem reparar que eu estou respondendo aqui com response. Em cada um deles só vai response, o seu response. Então eu estou estendendo uma classe connect, que é a gente está aqui falando sobre serviço de entidades, inclusive foi pedido isso no objeto desse trabalho, né? Então a gente tem um serviço compartilhado, uma classe compartilhada, que é uma tarefa, né? Um serviço de tarefa. E o que essa tarefa faz? Ela conecta o banco de dados, executa as consultas, entendeu? Ela melhora a forma com que você executa a consulta, simplifica para o usuário escrever SQL e prepara o objeto response. Então o que ela faz? Ela vem cá, olha, como eu mostro aqui. Eu importo o response aqui e aqui eu preparo ele e respondo de que forma que eu quero que chegue essas informações lá. Então aqui eu mostro os métodos que estão liberados, né? Eu importo aqui. Aqui então, ou seja, essa classe aqui vai ser responsável apenas por ter esses métodos.
Quando eu quero obter um único registro, adquire apenas um item. Ele executa um get. Quando eu quero obter vários itens, inclusive vai ser implementado aqui uma forma que você envia o post, como isso aqui é um post, né? Eu sempre passo o ID da tabela que está acima dele. Se não houver tabela acima dele, eu passo 0. Isso aqui é padrão, né? A rota lá no root aqui. Essa aqui que chama. Então sempre vou passar um ID. Então todos os métodos implementados aqui tem que ter o ID. Então aqui eu posso pegar o post aqui e fazer um filtro mais aprimorado. Eu uso passar o ID para poder responder com todos os vamos dizer assim, com todos os registros que tem daquele ID. Por exemplo, eu tenho compromissos, todo compromisso do mesmo mês, e a aplicação se responsabiliza por paginado lá de lá. Porém, eu também posso fazer uma paginação ou um limite aqui para poder, imagina que eu não passe nenhum argumento, ou por algum motivo a tabela cresça demais, então vou responder 10.000 registros lá para o React se virar com ele e paginar. Isso não é legal, você vai encher, vai pesar o navegador, então você tem que ter uma forma de você implementar isso aí. Então aqui, quando eu quero criar um item, eu uso o método pet. Então, como vocês podem observar, cada método ele é responsável por fazer uma tarefa diferente. Um insere, outro seleciona, outro atualiza, outro remove, entendeu? E são essas operações que estão definidas aqui. É interessante a gente lembrar da importância de você ter um arquivo desse para cada tabela, porque você pode chegar para mim e falar: mas Márcio, aqui você poderia passar um único recurso, abstrair esse valor aqui, processar, porque através desse nome aqui eu consigo obter o nome da tabela. Entendeu? Mas a questão aqui que é o seguinte, é uma coisa interessante, eu diria assim, um dos fundamentos de você desenvolver um API é que você necessita de ter um arquivo separado para você criar regras, para você criar, vamos dizer assim, as regras de negócio propriamente dita. Sempre que você vai atualizar, quando tiver tal situação, você faz isso. Então você faz isso quando for o update aqui. E o update aqui, vamos ver onde está o update. O update aqui é o método put. Então a gente vem aqui no put, e ele faz aqui com esse daqui. Esse daqui é o método que eu uso para fazer requisições. Então é isso aí, pessoal. Basicamente eu apresentei como fazer uma API com Flask. Vou recapitular aqui para ver se ficou alguma coisa. Você precisa setar a pasta de arquivo estático, se você quer hospedar ele no mesmo serviço, né? E você tem que passar esse método aqui dizendo sempre que for um caminho de arquivo, ele responde com arquivo que estiver dentro da pasta estática, né? Você responde sempre que você estiver no root da pasta, você responde com index. No 404 aqui eu expliquei. É basicamente isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer um comentário aí que a gente vai esclarecer na medida do possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.